A graça e a paz do Senhor para você que está acompanhando com a gente esse estudo no livro de Ruth. No último estudo, nós falamos sobre vários temas, né? A gente tratou sobre a amizade, a fidelidade da amizade de Ruth para com Noemi, sobre a necessidade de que nós tenhamos relacionamentos assim, né? Com uma amizade intencional, essa capacidade de abnegação em favor do outro. Nós falamos sobre as casualidades de um Deus soberano, como as coisas acontecem no livro de Ruth, em alguns momentos, né, o autor chega a dizer casualmente, e nós vimos que essa casualidade se trata da visão daquela pessoa que está ali nesse momento, como Ruth, por exemplo, que não imaginava o que Deus estava traçando. Mas para Deus aquilo não era uma casualidade. Deus estava tramando, traçando toda aquela história para trazer até nós o Evangelho segundo Ruth. E nós entramos também acerca da personalidade da Ruth, acerca da natureza dela, né? E a forma como ela se mostra disposta e como ela ajuda a Noemi. Nós falamos sobre o fato de Ruth ser humilde e diligente. E eu gostaria de reforçar aqui, dentro desse aspecto da humildade e da diligência da Ruth, o fato de que a gente vê uma oposição muito grande do comportamento de Ruth, quando a gente compara com o comportamento de Noemi, mas o fato é que as duas estavam no mesmo barco. Então, a Ruth também era uma viúva como Noemi. Né? A gente vê a Ruth diligente, esforçada, enquanto a Ruth é amarga e apática. Mas a Ruth sofreu e passou por situações de dificuldade, ela se viu em dor e em sofrimento, tanto quanto Noemi. É óbvio que Noemi perdeu 3 pessoas, né? Mas aquelas pessoas também eram família de Ruth, a partir do momento em que ela casou, em que ela entrou para aquela família. Ela também sofreu essas perdas junto com Noemi. Então, a gente pode ver aqui a diferença entre o comportamento que Ruth expressa, né? Nós vimos que em momento algum ela se abateu, ela se prostrou, ela continuou firme, seguindo, caminhando, fazendo o que era certo, mesmo em meio à dor. Então ela optou por um caminho de gratidão a Deus e de se esforçar e ser diligente, ao invés de se entregar à amargura e à apatia, como foi o caminho que Noemi seguiu. Né? Então a gente tem que reparar isso também aqui na história de Ruth e aprender com isso. Nós vamos falar aqui, a partir do capítulo 2 de Ruth, no versículo 8, a gente falou no último encontro, né, sobre o fato de Boaz ter encontrado a Ruth, os dois se viram, o Boaz perguntou quem era aquela moça, ele ouviu que aquela moça era a moça moabita que havia vindo junto com Noemi em seu retorno a Belém, e o Boaz, então, ele se dirige a Ruth. No último estudo, acho que a gente chegou a entrar nessa parte, mas foi bem rapidinho. Então, eu queria passar aqui, aprofundando mais nesse momento aqui, né? Porque isso que o Boaz faz aqui, ele vai além, e a gente tem que ver a beleza desse texto. Vamos ler junto? Ruth 2, versículo 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegaram e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, olha para você ver que nesse momento, como o Boaz ele fala mansamente, né, aos ouvidos da Ruth. A Ruth, até ali, ela tinha passado por uma estrada dura, por caminhos muito difíceis, né? Até ali ela tinha sofrido, ela era viúva, ela perdeu as posses, ela se viu em situação de necessidade. Ela era uma mulher que antes tinha um provedor, ela tinha alguém que cuidava dela. Mas, de repente, a Ruth se vê numa posição de que ela é a única a cuidar de si, ela tem que correr atrás do seu sustento, da sua provisão. Ela já não é mais alguém a ser cuidada, ela é a pessoa que cuida de alguém, né? A gente vê que ela cuida de Noemi. Então, ela passou daquela posição de ser cuidada para ser alguém que é responsável por outro e por si mesma. Então, humanamente falando, a gente sabe que Ruth estava por conta própria, mas a gente também sabe que Deus sempre esteve cuidando dela de maneira que ele conduziu ela até a família da fé,
e depois se apresentou para ela. E nós ouvimos aqui essa fala mansa do Boaz: ouve, filha minha, e a gente vê que mesmo depois de passar por todos aqueles caminhos difíceis, por toda uma estrada dura, de repente Deus traz novos ventos sobre a vida da Ruth, né? E esses ventos, eles chegam com a brisa suave, na voz de Boaz, se referindo a ela com tanto cuidado, com tanto amor, né? Aqui ele está, uma descrição do que ele diz aqui nesses versículos, ele está basicamente dizendo para ela: filha minha, fique aqui, eu vou cuidar de você. Então, a Ruth, ela estava numa posição de não ter quem cuidasse dela, mas de repente, aquela posição muda. Esse homem aqui se apresenta e ele olha para ela e diz com muito amor na sua voz. A gente vai ver um pouco mais à frente a maneira como a Ruth diz que isso foi um consolo para ela, né? Então, de repente, a Ruth, ela vê a graça de Deus se apresentando aqui, o cuidado de Deus se apresentando através da família, através da vida de Boaz. Isso me lembra, a gente vê que Deus, ele cuidou, conduzindo primeiro ela, a família da fé. Ele já vinha cuidando de Ruth, mas aqui ele decide se apresentar para Ruth com um rosto. E o Lutero, ele dizia algo que é muito interessante. Ele dizia o seguinte: nós vemos aqui o Boaz como uma máscara de Deus, né? A doutrina da vocação. O Lutero dizia que a vocação, que é a palavra latina para chamado, significa muito mais do que um emprego ou profissão. A vocação é a doutrina de Lutero sobre a vida cristã. Essa informação aqui, gente, eu tirei do blog e voltemos ao Evangelho, tá? É sobre a doutrina da vocação, segundo o Lutero acreditava. E ele dizia: vocação é mais do que isso. A vocação é a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos para governar a sua criação e conceder seus dons. Deus nos dá o pão diário por meio de fazendeiros, moleiros e padeiros. Ele cria e cuida de uma nova vida por meio de pais e mães. Ele nos protege por meio das autoridades legais. Ele proclama a sua palavra e administra os seus sacramentos por meio de pastores. A vocação, disse Lutero, é uma máscara de Deus, uma maneira pela qual ele se esconde nas relações e tarefas comuns da vida humana. Um texto-chave para a vocação é 1 Coríntios 7:17. Ande cada um segundo o seu Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. O contexto imediato dessa passagem tem relação com o casamento. Nossas famílias, nossa cidadania, em uma determinada comunidade ou sociedade, nossas congregações e, sim, nossos locais de trabalho são todos facetas da vida para as quais Deus nos designou e nos chamou. O que o Lutero queria dizer aqui, gente, com essa doutrina da vocação, sobre essas máscaras de Deus? O Lutero, ele apresenta para a gente o fato de que quando a gente ora o Pai Nosso e pede: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, Deus não desce do céu com uma fatia de pão para nos entregar, né? Quando a gente pede a Deus alguma coisa, quando a gente precisa de segurança, de cuidado, quando a gente precisa de roupa, quando a gente tem frio, Deus não manda casacos do céu. Esses casacos, eles vêm a partir da costura, a partir do trabalho de alguém. Uma pessoa trabalhou com o tecido, outra pessoa trabalhou ali com a linha, outra pessoa cortou, outra pessoa costurou, alguém negociou aquele casaco e aquele casaco chega até nós. Então, Deus, ele cuida de nós através de pessoas. O Lutero apresenta aqui que Deus usa máscaras para se revelar a nós, né? Que Deus, ele aparece, ele se manifesta a nós no seu cuidado conosco através de rostos humanos. Quando ele diz aqui que Deus nos dá pão através do padeiro, primeiro ele cita, né, ele cita o fazendeiro, o moleiro, aquele que moe o trigo, né, o fazendeiro que planta, o moleiro que moe o trigo, o padeiro que trabalha a massa, modela e assa o pão. São máscaras de Deus para o nosso cuidado, né? As autoridades legais, as autoridades justas, né? As autoridades que fazem o bem, elas são máscaras de Deus para o nosso cuidado, seja através da força policial que nos protege do mal, seja através... Eu não estou falando aqui, gente,
de corrupções daquilo que são os chamados de Deus, tá? Eu estou falando das vocações segundo a Escritura, as vocações na forma como Deus designou que deveriam ser. E nós vamos entender um pouco mais para frente a importância de que a gente faça todas as coisas conforme a orientação de Deus e de acordo com as Escrituras, para que nós possamos ser máscaras de Deus. Então, aqui, o Lutero está apresentando para a gente que a nossa vida em sociedade, o que a gente faz, a maneira como a gente desenvolve trabalhos, olha para você ver como ele diz aqui, ó, ele cria, Deus, né? Deus cria e cuida de uma nova vida por meio de pais e mães. Então, Deus ele não está cuidando de crianças, literalmente, Deus não tem um berçário nos céus, onde ele cuida das crianças e coloca elas já adultas aqui na Terra. A gente sabe que não é assim. Então, Deus cria e cuida de novas vidas todos os dias. E ele faz isso como? Ele faz isso através de rostos, braços, mãos, homens e mulheres que trabalham e fazem tudo aquilo que é necessário para o sustento do outro, para sustento da sua própria vida, mas para sustento do outro também. Isso é a vocação. E o que o Boaz está sendo aqui na vida da Ruth? Nesse momento que ele chega, fala mansamente com a Ruth e se oferece como cuidado para a Ruth. O Boaz aqui, gente, ele está sendo uma máscara de Deus. Deus está se apresentando, Deus cuidou da Ruth até aqui, através de providências ocultas, né? Muitas vezes a gente viu como ela entrou no campo de Boaz, como ele estava lá, as casualidades desse encontro, mas Deus aqui, ele assume, né, as casualidades, as providências de Deus aqui, elas não são escuras mais, não estão ocultas. Deus assume uma forma humana aqui. Deus se manifesta e se revela para Ruth através de um homem, né? E Boaz aqui, ele é uma máscara de Deus. E que nós podemos tirar disso aqui, gente, para a nossa vida, só fazendo uma pausa, né, nessa apresentação do livro de Ruth. Uma aplicação pessoal. Deus, ele nos dá diversas orientações sobre como viver, como nos portar, para que nós possamos servir com excelência. Bons cristãos, eles são bons pais, bons cônjuges, bons empregados, bons amigos. E é só assim, se nós formos bons cristãos, bons servos, bons filhos de Deus, é que nas nossas vocações, seja como filho cuidando de um pai, seja como um pai cuidando de um filho, seja como ele citou aqui, como um padeiro que vai prover o pão para alimentar alguém, seja como o lixeiro que vai recolher o lixo da rua ali, vai evitar doenças, transtornos, tudo que nós fazemos na nossa vida, as nossas vocações, elas têm uma importância muito grande. Nós devemos fazer tudo com excelência. A gente deve pensar em sempre ser o melhor onde Deus nos planta. Isso é difícil, gente. Eu não estou dizendo que seja fácil, né? Não é fácil obedecer, servir, andar segundo a direção de Deus. Mas essa é a vontade de Deus para nós nessa vida, né? Nós, quando Deus salva alguém, Deus não salva e arrebata pessoas, a gente não vê pessoas se convertendo e subindo aos céus. Deus salva homens e mulheres do inferno, mas ele permite que a gente viva uma vida aqui nessa terra. E o que a Escritura diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo com excelência, fazer tudo de forma que Deus seja louvado. Tem coisa melhor do que quando a gente chega num lugar e a gente é bem tratado, bem recebido, em que alguém oferece um serviço com excelência, que a gente sai dali admirado daquilo que foi feito, daquilo que a gente recebeu, não tem nada melhor que isso, gente, né? Por exemplo, a frustração, não vamos generalizar, mas às vezes quando a gente chega numa repartição pública e a gente é tratado com descaso, a gente é tratado com indiferença, as pessoas não têm nenhuma diligência, às vezes, no trabalho que fazem ali, isso não gera na gente uma frustração, raiva, tristeza? Então, o oposto também é verdade. Quando nós somos excelentes, quando nós buscamos excelência naquilo que nós fazemos, seja criar filhos, seja limpar uma casa, seja lavar vasilha, quando a gente se foca em oferecer mais do que o comum, quando a gente tenta, de alguma forma, oferecer e além, fazer um serviço bom, quando a gente recebe alguém em casa, fazer com que aquela pessoa se sinta bem, ser hospitaleira, ser agradável,
tudo isso glorifica o nome de Deus. Nós perdemos isso de foco, né? A nossa vida é rápida, acelerada, preocupada. Então, quando a gente vive uma vida preocupada em buscar a nossa vontade, fazer aquilo que é bom para a gente, aquilo que nos importa, a gente para de refletir sobre essas coisas, a gente se esquece da glória de Deus e a gente deixa de ser máscara de Deus nesse mundo. Será que talvez o mundo não está tão escuro justamente por isso? Será que os nossos dias não são dias de trevas tão densas justamente por isso? Será que não está faltando rostos de Deus se manifestando na terra? Pessoas que estejam brilhando a luz de Deus, a graça dele, como Moisés, que esteve diante dele, desceu daquele monte e ele teve que colocar um pano no rosto, né? Porque as pessoas não conseguiam olhar para ele por causa do brilho da glória de Deus que estava ali refletindo na face dele. Será que talvez se nós estivéssemos buscando isso, ao invés de buscar só nossos sonhos, nossos projetos, nossa vontade, nossa realização, o mundo não provaria uma revolução através do nosso comportamento, buscando um comportamento mais piedoso para a glória de Deus, né? Então, fecha aspas aqui dessa aplicação, mas que a gente possa pensar sobre isso, né? Até onde a gente tem pensado sobre o fato de que nós somos chamados a ser pequenos cristos, né? De que nós somos chamados a brilhar a glória de Deus nesse mundo. E a glória de Deus, ela brilha sim também através das nossas falhas, porque a bondade de Deus, ela é exaltada, é glorificada na vida de pecadores, né? Mas Deus espera de nós que a gente volte os nossos olhos para isso e se preocupe em prestar um serviço com excelência, né? Então, aqui, voltando para Ruth, a gente vê que Deus começou a abençoar a vida de Ruth, Deus começou a se manifestar para ela através da figura de Boaz aqui, né? A gente viu que ele era um rosto de Deus. E o Boaz, ele serve Ruth através dos seus servos. Imediatamente, quando Boaz conhece a Ruth, ele se põe a serviço dela. Quem que era Ruth, gente? Ruth não era nada, ela não tinha nada a oferecer. A Ruth era pobre, era estrangeira, era viúva. Mas o que o Boaz faz? O Boaz supre imediatamente as necessidades de Ruth. Ele imediatamente se coloca na posição de provedor, de ajudador, de socorro da Ruth. Ele olha para as necessidades mais latentes da Ruth ali naquele momento e ele não espera para depois, ele não deixa isso ao cuidado de outra pessoa, ele se põe nesse lugar de ser a máscara do cuidado de Deus na vida de Ruth. O que o Boaz oferece para Ruth nesse primeiro momento aqui que eles se encontram? Eu queria falar primeiro da água, né? O Boaz, ele diz para Ruth o seguinte, quando eles se encontram, eu vou apresentar um pouco fora de ordem, mas ele diz para ela o seguinte, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então, olha para você ver. Vamos reparar uma coisa aqui? O Antigo Testamento, ele nos mostra, não só no Antigo Testamento, a gente vê no Novo também, que eram as mulheres que tiravam água. A gente vê que quando vai se procurar, né, uma esposa para Isaac, aquele servo vai até a casa daquela moça, quando ele chega ali na cidade, ele procura a primeira moça que tirasse água, e ele pergunta, né, se alguém, ele pede a uma moça que desse água para ele e para os animais dele, e essa moça que aceita é Rebeca, e ele já tinha feito um acordo com Deus. Em várias passagens a gente vê isso. Essas moças, né, elas eram, eu acho que quando Moisés vai até o deserto, né, quando ele foge do Egito, ele encontra ali com as moças tirando água e as defende de homens que estavam tomando a frente ali, né? E então a gente vê que era algo que as mulheres faziam, não era algo que os homens, né? Era uma obrigação que ficava muitas vezes para as mulheres, né? Não estou dizendo que seja uma regra, mas várias passagens da Escritura a gente vê as mulheres tirando essa água. E o Boaz ele inverte essa situação aqui. Né? E a água não era uma coisa fácil naquele tempo, gente, né? Não era simplesmente ir até o canto da choça e abrir uma torneira. A água era buscada nas fontes, era buscada em poços, era buscada longe, era pesado. Aquilo tomaria tempo, dificultaria o trabalho.
atrasaria a colheita de Ruth. E o Boaz, ele pensa em tudo no momento que ele encontra com ela, e ele sabe que seria um dia de trabalho cansativo, escaldante, e ele vê ali na Ruth uma mulher esforçada, que está lutando por ela e por uma outra mulher que está apática, né? E ele vê e ele ajuda a Ruth naquele momento. Ele diz para ela que ela não precisava correr atrás da água. Ele diz para ela que ele, né, que ele serviria essa água a ela através dos seus servos. Ele coloca a água que os servos tirarem à disposição de Ruth. E no nosso último estudo, a Ariane fez uma reflexão que eu achei muito interessante. Ela falou sobre o fato de que a gente comentou, né, sobre quando Jesus vai até Samaria e ele encontra com aquela mulher tirando água da fonte e pede a ela que tire água, né? E a Ariane acrescentou aí nessa nossa reflexão o fato de que Jesus também oferece água para aquela mulher. Só que ele oferece uma água infinitamente superior, né? Ele oferece a água da vida. Ele oferece vida para aquela mulher. Então, é algo interessante a se pensar aqui também, do Boaz oferecendo água para Ruth e Cristo oferecendo água para aquela mulher samaritana, né? Muito, muito tempo depois, lá na frente. O Boaz, ele também consola o coração de Ruth. A gente vê que lá mais para frente, no versículo 13, a Ruth diz para ele: me consolaste e falaste ao coração da tua serva. As palavras dele no coração de uma mulher que estava tão sofrida, né, que vinha de um revés atrás do outro, perdeu o sogro, perdeu o marido, perdeu o destino, perdeu o futuro, abandonou terra, pais, amigos, conhecidos, e foi para um lugar onde ela não conhecia ninguém, e de repente ela encontra esse homem que é tão generoso com ela, esse homem que fala de uma maneira tão amorosa com ela. E nós vemos aqui mais uma coisa que o Boaz oferece imediatamente para suprir as necessidades da Ruth, e ele oferece proteção. Gente, não dá para pedir mais, né? Nem tudo ali naquela situação que a Ruth se encontrava, ele veio com os braços cheios de oferta. A Ruth não tinha nada para oferecer para ele. Ela estava lá para tirar dele, né? A gente refletiu sobre isso no último estudo, que ela foi ali para colher algo que o Boaz plantou. Não foi ela que plantou, ela ia se aproveitar do cereal que ia ficar caído pelo campo dele. Era dele aquele cereal. Então, ela foi lá para tirar, ela não foi lá para oferecer. E o Boaz, ele se dispõe a dar para ela muito mais do que ela foi buscar. Ela foi buscar sobrevivência, né? E o Boaz, ele oferece mais, ele supre todas as necessidades que ela tinha naquele momento. Como não se maravilhar com a figura desse Boaz aqui, né? Com essa figura protetora. E talvez, se a gente não vai parar para prestar atenção, como nós falamos no princípio desse estudo, esse aqui, gente, não é um tempo comum, não. Esse aqui é o tempo dos juízes. A gente falou no princípio e a gente citou. Eu queria até ler para vocês, porque assim é um contraste muito grande, né? E ele oferece segurança para Ruth nesse período de perigo que eles viviam. E a gente tem que observar também a diferença entre o Boaz e os homens do seu tempo. Como o Boaz brilha como uma figura luminosa naquele tempo escuro, né? Essa máscara de Deus aqui no tempo de trevas. Vamos ler a passagem de Juízes, né? Nós já falamos no princípio do estudo que o período que Ruth vive se passa naquele período dos Juízes, em que cada um fazia o que achava que era mais reto, e a gente viu atrocidades nesse tempo. Mas eu queria refrescar a memória aqui de como aquilo era mal. Lá em Juízes, no capítulo 19, no versículo 22, a gente lê o seguinte: um levita foi buscar sua concubina que tinha fugido dele, indo para a casa do pai, né? Ela se aborreceu do levita, deixou o levita e voltou para a casa do pai, em Belém de Judá. Então o levita foi atrás dela buscar a sua esposa de volta. E quando ele estava na casa do pai dela, os dois estavam lá, estava tudo bem. Na verdade, eles saíram da casa do pai, da concubina, e partiram e chegaram a outra cidade, né? E quando eles chegaram até essa outra cidade, ninguém ofereceu lugar para eles poderem ficar, mas o Senhor passou e disse para ele: olha, vem comigo, né? Tudo quanto está no versículo 20. Tudo quanto vier a te faltar, comida para os animais, tudo que você precisar, eu vou suprir. Então, somente não passes a noite na praça. Aquele senhor conhecia
o lugar onde ele estava vivendo. Ele entendia que era um lugar complicado e perigoso. Então ele chega e oferece cuidado para aquele homem e para sua concubina. E levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo à porta e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Agora olha a barbaridade do que o que esse homem diz. Era um tempo tão mau, que as coisas eram tão confusas, tão perversas. Olha o que esse homem diz. Né? Os habitantes daquela cidade, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, de Satanás, e eram mesmo, eram homens perversos. Eles batem na porta da casa e eles querem abusar sexualmente daquele homem que entrou lá. Eles ouviram falar que tinha entrado um viajante, um homem, na casa daquele velho. E o velho, ele abre a porta e diz o seguinte: olha a temeridade. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Gente, isso assim, é terrível. Olha, já é terrível o fato daqueles homens quererem abusar do homem que estava ali na casa. Aí, para piorar a situação, ao invés dos dois homens se colocarem como defesa e se sacrificarem em favor daquelas mulheres, a mulher, como a Bíblia apresenta, sendo o vaso mais frágil, a qual o homem deve oferecer honra, cuidado, não. Olha a resposta desse homem. Ele oferece a filha dele, a filha virgem dele, para que aquela turba de homens da cidade abusasse. Olha como a mentalidade desse povo estava contaminada, estava corrompida, estava olha a maldade e o perigo desse tempo. Então, porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor. E ali ficou até que o dia se fez claro. Gente, essa para mim é uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia. E olha para você ver, é para a gente perceber a maldade daquele tempo, como os homens eram. É o tempo em que o Ruth vive, gente. É esse tempo, olha a maldade desses homens, olha como as pessoas estavam tão entregues ao pecado, à cegueira, como as pessoas estavam tão perdidas na sua maldade, indiferentes a Deus, ao que era certo, ao que era errado, tanto os homens daquela cidade que desejaram fazer o mal, como aquele velho que ao invés de sair em defesa daquelas pessoas, das mulheres da família, aqueles homens, ao invés de lutar, eles preferiram entregar o vaso mais fraco, né? Eles entregaram a mulher, que defesa aquela mulher tinha. E o que a gente vê aqui, o que o livro de Juízes está narrando, é um estupro coletivo. E pior, ela não foi defendida por ninguém, ela foi abandonada. E olhar para esse tempo, olha como a figura de Boaz brilha, gente, num tempo tão terrível como esse, em que ele, antes de tudo, ele se oferece para cuidar de Ruth, ao contrário daqueles homens, né, que durante uma situação de perigo, eles se omitiram e deixaram que aquela mulher fosse abusada. O Boaz não. A primeira preocupação com ele a primeira preocupação com a Ruth é que ela estivesse debaixo do cuidado dele. Nós vivemos em dias maus, nós vivemos em dias de homens perversos também, né? Nós não podemos olhar para o tempo dos juízes e achar que nós estamos tão distantes daquilo, porque qualquer um que lê o noticiário, que assiste o noticiário, que lê um jornal, uma revista, ele se escandaliza todo dia com a maldade e o nível da depravação que nós chegamos, né? Então, nós vivemos em dias maus, de homens perversos, mas nós não devemos pensar que nós estamos sós. Nós não devemos olhar só para a escuridão. Uma aplicação que a gente pode tirar disso aqui é que Deus tem sempre, em todos os tempos, joelhos que não se dobraram a Baal. O Elias, no tempo dele, ele também achou que estava tudo perdido, está tudo escuro, todo mundo se vendeu, todo mundo cultua a Baal. Mas Deus disse para ele: não,
Tem 70 mil joelhos que não se dobraram. Não me lembro se são 70 mil ou 7 mil joelhos. Mas Deus apresenta para ele e fala, não, eu tenho um povo nessa cidade que não se dobrou a Baal. Você não está sozinho. Não há só trevas aqui. Então, Deus sempre tem Rutes e Boaz. Máscaras para revelar sua bondade, amor e cuidado aos homens. Sejamos como Elias, né? E esses 70 ou 7 mil que não se dobraram, não dobraram os seus joelhos diante do mal, diante de Baal. Então, que nós sejamos máscaras de Deus como Ruth e Boaz nesse tempo de escuridão. Não vamos nos esquecer que Deus ainda tem, são 7 mil joelhos que não se dobraram. Não vamos nos esquecer que Deus sempre tem o seu povo, né? E Deus conta conosco como parte desse povo, como parte desses 7 mil joelhos que não se dobram diante da maldade, da perversidade, da corrupção, da avareza, da inveja e de todo o mal que nós vemos no nosso tempo, né? Então fica para a gente essa reflexão e essa admiração em olhar para essa figura reluzente aqui de Boaz, e é impossível, né, olhar para Boaz, para todas essas características, para toda essa bondade, para a maneira como ele serve Ruth, ele se põe ao serviço dela, e não ligar esse Boaz ao Cristo. Não lembrar que Cristo ele serviu todos os dias da sua vida terrena. O Boaz, ele era maior, ele era superior que a Ruth. Como a gente disse, a Ruth era só uma viúva completamente vazia, né? Era uma viúva sem nada. Como o conceito de viúva diz, né? Ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha nada. E Jesus, assim como o Boaz, ele é o maior, né? Essa imagem, eu escolhi essa imagem justamente por isso, porque é o momento em que Cristo lava os pés dos discípulos. E o que ele ensina nesse momento, quando ele está lavando os pés deles? Alguns, né, Pedro, queria se rejeitar que Cristo lavasse os seus pés, mas Cristo estava ensinando uma lição. Ele estava dizendo aqui que se nessa terra os grandes têm servos para trabalhar para eles, no reino de Cristo, grandes são aqueles que servem. No reino dele, grandes são aqueles que se colocam na posição que Boaz se colocou, né? Nessa posição de servir o outro, de ajudar, de ser máscara de Deus, de oferecer socorro, de brilhar essa luz. E aqui a gente vê esse paralelo de Cristo e do Boaz. Cristo serviu durante toda a sua vida, ele alimentou famintos, ele curou enfermos, ele libertou cativos do diabo, ele ressuscitou mortos. Não houve um dia que ele vivesse nessa terra que ele tenha gastado para ele. Todos os dias que ele viveu e se gastou a própria encarnação de Cristo, como a gente disse no último estudo, a própria encarnação dele foi um serviço prestado a nós. Ele estava prestando um serviço a Deus, um serviço a nós, né, através nos salvando através da sua morte. Então, ele se encarnou para nosso serviço, para trabalhar a nosso favor. Então, cada detalhe, cada área da vida de Cristo foi gasta em serviço. E a gente vê aqui não só o exemplo dele em relação a isso com Boaz, como também um chamado de Cristo para que a gente faça da mesma forma, né? E na bondade de Boaz para com Ruth, nós notamos a dedicação de Cristo como nosso Senhor que cuida de pobres pecadores como nós. Ele cuidou de pessoas, fisicamente falando, mas ele também cuidou da nossa miséria, né? Ruth era uma viúva em miséria, em situação de miséria. E Cristo também cuidou de nós na nossa situação de miséria, né? A nossa miséria do pecado. E ele cuidou e tratou de nos oferecer salvação e nos tornar ricos através da riqueza dele, algo que não era nosso, que nós não temos mérito, mas ele ofereceu por nós. E assim ele nos fez ricos dessa graça abundante que ele tem, né? Então, aqui eu citei também, ele ressuscitou mortos, incluindo um que era a única esperança de uma viúva. Então, ele cuidou de órfãos e viúvas, ele olhou para aquela mulher e ele se compadeceu, como Boaz olhou para Ruth e se compadeceu de Ruth. Cristo, durante sua vida aqui, ele esteve com pessoas e durante diversos momentos da sua caminhada aqui, a Escritura mostra que ele se compadeceu, que o coração dele se doeu por alguém, ele se doou. E um desses exemplos é quando ele
encontra com um cortejo saindo, né, com o filho único de uma viúva na cidade de Naim, e ele olha para aquela mulher que estava indo enterrar sua esperança, seu futuro, suas expectativas, como Ruth enterrou, como Noemi enterrou um dia, e ele olha para ela e ele diz assim: não chores. A gente vê a mansidão da fala de Boaz, que diz para Ruth: ouve, filha minha, fica aqui, eu vou cuidar de você. E a gente vê o Cristo, né, diante daquela viúva que levava seu único filho para ser enterrado, sua única esperança. E ele olha para ela, se compadece e diz assim: não chores. Então ele vai lá e restitui o filho dela. É como se ele dissesse também: né, não chores, eu vou cuidar de tudo. E ele cuida de tudo, ele resolve a situação e entrega para aquela mãe que tinha perdido a esperança, a alegria e o futuro, ele entrega de volta a vida para aquela mãe, através do filho dela ressuscitado, né? Então, é maravilhoso pensar sobre todas as coisas que ele fez e que ele faz por nós, né? Ele fez naquela cruz, servindo até o fim. E isso é maravilhoso. E qual que é a reação da Ruth diante do que Boaz faz? Nós estamos fazendo um paralelo aqui entre o comportamento de Boaz com Ruth, o comportamento de Cristo com a gente, e basicamente o comportamento da Ruth aqui é o comportamento que todos nós temos quando a gente se encontra diante desse Cristo. Quando a gente olha para ele e vê a graça, a glória, a maravilha dele e o amor bondoso. Olha o que a Ruth fez. Então, aqui nós estamos lendo o livro de Ruth, logo após a fala de Boaz. Eu vou passar para vocês a referência aqui agora. Ela disse assim no versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Gente, é tão lindo isso, porque ela vê tanto amor e tanta bondade naquele: ouve, filha minha, fique aqui, vou cuidar de você, que ela se inclina. A Bíblia fala que ela se inclinou com o rosto no chão. Ali onde ela estava, no meio daquele campo, ela se prostrou diante de Boaz. Quanto tempo que a Ruth não era cuidada por alguém, não sentia esse amor e esse favor voltado sobre ela. Então, quando ela ouve aquelas palavras, ela se inclina e ela não entende. E ela diz para ele: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? A Ruth, gente, era uma moabita e nós já falamos isso. Ela não seria recebida nem na congregação do povo de Deus. Nós vimos no primeiro estudo todo o histórico, né, dela. Ela todo o histórico da nação dela, uma nação que surgiu de um incesto, um povo que não tinha permissão para estar na presença de Deus. E a Ruth olha todo aquele favor e ela não entende de onde vem, porque ela não era digna de receber aquilo. E ela realmente não era. Ela não era digna de receber todo esse favor. Mas aqui a gente se identifica. Porque assim como a Ruth se viu diante daquele favor e do amor daquele homem, que não tinha explicação, nós vemos o amor de Cristo por nós. Esse amor que levou ele ao ponto de se sacrificar numa cruz, ao ponto de viver uma vida inteira, caminhar por essa terra, se humilhar na encarnação, né? Como a gente já disse aqui, habitar o ventre de uma mulher, o Deus de toda a terra. E ele fez isso por amor. Ele fez isso sem mérito nenhum da nossa parte. Foi gracioso, partiu dele, não partiu de nós. Ele não olhou para mim ou para você e percebeu em nós alguma qualidade louvável. Se nós formos sinceros, nós saberemos que nós não temos essas qualidades. Talvez você tenha essa qualidade comparado com outro homem, com outra pessoa, com outra mulher. Mas diante dos olhos de Deus, nós não temos essas qualidades. Ele nos favorece porque ele é amor, porque ele decidiu amar, porque ele tem abundante graça para dar. Não porque nós temos algo para oferecer. E a nossa reação quando a gente se encontra com esse amor e essa salvação, se você já é salvo, já nasceu de novo, se você já teve um encontro com Cristo, e eu espero que seja, a nossa reação é como a reação dessa mulher. A gente se coloca diante dele e diz: como? Por quê? Porque quando ele olha para nós, todo aquele que ele vai a Cristo, ele sai mudado, porque ele sai consciente de quem ele é. Ele vê os pecados dele. Antes a gente não via, né?
Antes de chegar perto da luz dele, a gente era cego, andava em trevas, afastado de Deus, inimigo de Deus, e sem perceber isso. Mas quando a gente chega diante dele, a gente tem consciência do nosso pecado. A gente diz como a Ruth, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira, sendo eu pecadora, eu nasci todo em pecado. Quem sou eu? Né? É a nossa reação diante dele. De onde vem esse amor? Eu não sou digna dele. Vamos ler outras passagens que falam sobre pessoas que tiveram diante desse favor, dessa graça, desse amor, que tiveram diante desse mesmo Cristo e ficaram maravilhadas. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1, vamos ler do 1 ao 11, bem rapidinho. Quando Pedro e os discípulos, aqui, vamos ler. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha como Pedro ficou diante desse Cristo. Olha como ele ficou maravilhado de ver aqueles sinais. Ele reconheceu Deus naquele momento. Ele viu que aquele não era um homem, aquele era o Filho de Deus andando sobre a terra. E na hora, em contato com esse Cristo, imediatamente ele sentiu o peso dos seus pecados. Olha o que Pedro diz. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Os judeus, eles tinham esse entendimento de que ninguém podia ver Deus e viver, né? Eles tinham esse entendimento da santidade de Deus. E diante de Cristo, ali, reconhecendo a divindade nele, ele pensou nos seus pecados, ele enxergou quem ele era. Ele pensou: eu sou pecador, eu não sou digno de estar perto dele. Aí o que Cristo diz para ele? Não temas. Primeiro de tudo, não temas. Ele confortou Pedro. Ele ofereceu paz para aquele coração que estava perturbado pelos seus pecados. Então ele disse assim, Jesus não disse para ele: não, você não é pecador. Ele disse: não tenha medo. Eu sei que você é pecador, mas não tenha medo. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Cristo estava chamando Pedro para si ali. Ele sabia que ele pagaria pelos pecados de Pedro, então isso não era um problema. Ele sabia que ele santificaria aquele Pedro. Então, os nossos pecados para ele não são uma barreira alta. A Bíblia diz que ele nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Isso não é difícil para esse Cristo. E ele ofereceu esse conforto para Pedro ali naquele momento. Ele chamou Pedro para servir. Mas o que eu queria que a gente percebesse era isso, essa reação, igual a reação de Ruth ali, né? De se prostrar aos pés dele, dizer e reconhecer que não era digno daquilo. Nós vemos em outra passagem a pecadora na casa de Simão que se joga aos pés de Cristo. Ela sabia que ela era pecadora, ela sabia quem ela era. Ela estava diante de Cristo, é impossível estar diante dele e não ter consciência de quem nós somos, não ter consciência dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, estar diante dele também é ter consciência de que nós somos amados. Quem se encontra diante dele, como aquela mulher pecadora, ela chorou. O Pedro se encontrou com ele e a resposta foi: não temas, eu estou te chamando para perto. Você vai pescar homens junto comigo.
Para a pecadora da casa de Simão, ele disse, não temas. Ele disse, seus pecados estão perdoados. Ela saiu dali justificada. Porque todo aquele que entra na presença de Cristo é iluminado pela luz dele, sai consciente de quem é, sai consciente de que é amado, mas também sai justificado e sai agradecido. E a mulher do fluxo de sangue, nós temos também ali a mesma postura. Quando a gente lê o texto, ela também se prostra. Quando ela vê tudo aquilo que aconteceu, quando ela vê o milagre que havia se operado, quando ela se encontra diante de Deus, ela se prostra. E ela reconhece a mesma graça. E ela também não sai de mãos vazias. Ela sai justificada, ela sai curada, ela sai tendo sido tocada por Deus. E isso é maravilhoso, gente. E nós vemos isso aqui, né, na vida de Esther, na vida de Ruth, aqui na vida de Boaz, nesse momento. E é maravilhoso observar isso. Agora nós vamos ouvir sobre a resposta de Boaz. A resposta que o Boaz ele deu para Ruth naquele momento. Quando ele diz assim, vamos abrir aqui em Ruth, capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. O que nos lembra aqui? Né? Eu estava pensando sobre esse texto, estudando sobre esse texto. O que nos lembra esse vieste para um povo, deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia? Primeiro de tudo, ele fala do testemunho de Ruth, né? Ele fala sobre o fato do que ele ouviu acerca de Ruth, a bondade que ela havia demonstrado com a sogra dela. E quando a Ruth diz ali que ela era estrangeira, esse favor que a Ruth está recebendo do Boaz aqui, ele é bem compatível com a ação de Ruth, porque um dia a Noemi também foi estrangeira numa terra estranha. A Noemi, um dia, ela era a estrangeira israelita dentro de Moabe. E ali, no pior momento de Noemi, quando ela perdeu filhos e marido, ela era uma viúva estrangeira em Moabe. E foi ali naquele pior momento da vida dela que a Ruth permaneceu com ela. E agora a Ruth está recebendo esse favor de volta. Ela como estrangeira, viúva, numa terra distante, e ela está recebendo essa consideração pelo testemunho das ações que ela tinha tido ali para com Noemi. Mas nós vemos aqui, muito além disso, o que foi que, como Ruth foi justificada aqui. Vamos lembrar que Abraão, o pai da fé, um dia, ele também deixou sua parentela. Está lá em Gênesis 12, 12, versículo 1, quando diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão foi. E a Bíblia fala que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Abraão foi o pai da fé porque ele creu, ele confiou em Deus. Ele saiu pelo deserto, diante de uma palavra de Deus, para um lugar que ele não conhecia, deixando para trás parentes, pai, mãe, amigos. Ele deixou, confiando em Deus. E o Boaz, ele diz isso aqui acerca de Ruth, que a Ruth está seguindo os passos de Abraão, indo buscar refúgio, como ela foi para Belém, buscar refúgio debaixo das asas de Deus. Olha o que o Boaz diz aqui sobre ela. O Senhor te retribua o perfeito, a bondade que ela manifestou com Noemi, né? E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel. Que recompensa que era essa? Ele vai explicar aqui, ó. Seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. A Ruth foi justificada e foi recompensada pela fé que ela manifestou em Deus, pela fé que ela manifestou nesse Deus de Abraão, esse Deus que ela não conhecia, né? Ela não conhecia aquele lugar, ela não nasceu ali, mas ela creu e ela vai, a gente vê que ela vai numa sequência, confiando, né, em Deus. Primeiro ela conheceu, a gente falou nos outros estudos sobre o fato de que ela conheceu esse Deus de aliança, de pactos, né? Ela conhecia a linguagem de pactos. A gente vê que ela conhecia a história de Abraão, ela conhecia tudo isso, ela sabia dessa bondade desse Deus e da maneira como ele trabalha. E o Boaz, ele diz aqui que ela foi buscar refúgio debaixo das asas desse Deus. E que esse Deus recompensaria. O desejo do Boaz aqui é esse, que Deus recompense a ela
A fé que ela manifestou nesse Deus, deixando para trás pai, mãe, parentes, amigos, sua própria terra, uma terra que antes ela não conhecia, simplesmente confiando nesse Deus. E esse Deus que ela confiava pela fé, porque se ela fosse seguir pelos olhos, ela ia olhar para a família de Noemi, que era uma família que servia a esse Deus, e Noemi perdeu tudo. Noemi perdeu filhos, perdeu marido, ficou uma viúva desamparada. Então, a Ruth ela foi guiada plenamente pela fé a seguir a Belém e buscar refúgio debaixo das asas desse Deus. Ela não foi buscando recompensas, ela foi pela fé. E pela fé ali ela recebeu a graça de Deus sobre ela. O Boaz está dizendo isso aqui para ela nesse momento. E essa passagem é maravilhosa, porque a Ruth, ela confiou todo o seu cuidado ao Deus de Israel. E como resposta, ela não ficou desamparada. Deus veio em seu favor na figura de Boaz. E a Ruth, que antes era a providência na vida de alguém, a Noemi, a Ruth até então, como a gente falou, ela era a providência sobre a vida de alguém. Nesse momento, ela encontra a própria providência dela, que era Boaz, provendo para ela tudo o que ela necessitava. E onde é que ela encontra essa providência? Debaixo das asas de Deus. O Boaz disse, né, sobre as asas, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. O que é esse termo aqui, gente, essa expressão sobre as asas de Deus? A gente sabe que Deus é espírito, né? Deus não tem asas, Deus não tem braços, ele é espírito. Cristo se manifestou em carne, né? Mas o Deus Pai, a Bíblia reflete a ele como Deus Espírito. Nós não o vemos, nós não o tocamos, nós cremos nele. Mas ele, quando ele quis se manifestar aos homens, ele se manifestou encarnado em Cristo, seu Filho Jesus, e mostrou, o próprio Cristo disse, quem vê a mim vê ao Pai. E ele se mostrou aos homens através de Cristo. Então, essa linguagem aqui, gente, de asas, essa linguagem é simplesmente Deus tornando claro para nós, tornando para nós possível entender quem Ele é. E como é que Deus faz isso? Se manifestando através de coisas que nós conhecemos, né? Vamos ler esse versículo aqui de Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades. O salmista aqui está se referindo sobre um lugar guardado debaixo da sombra das asas de Deus. Essa expressão, gente, ela é uma expressão para a salvação, tem um sentido de salvação em Deus, mas ela também tem um sentido de proteção. E é disso aqui que o salmista está falando, da proteção e do abrigo que ele encontra debaixo das asas de Deus, diante das calamidades da vida, e a qual todos nós estamos, né, passíveis de sofrer. Então, ele está falando aqui dessa proteção que Deus é, a proteção que Deus ofereceu para o seu povo no deserto, os livramentos que Deus deu. O salmista bem entendia disso. Esse Deus que era coluna de fogo, que era nuvem, esse Deus que guardava o povo do sol, mas também protegia ele dos inimigos, as várias manifestações, as várias formas como Deus se manifestou, né, como proteção, socorro e auxílio do seu povo. Lá em Mateus 23, 37, nós vemos o próprio Cristo usar essa expressão. Olha o que Jesus diz. Jerusalém, ele está entrando em Jerusalém, né? E com toda a sua incredulidade ali, ele vendo toda a maldade, tudo aquilo ali, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os filhos, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus está falando aqui do fato de que Jerusalém negou o cuidado e a proteção de Deus através da manifestação do seu Filho. Cristo diz aqui que Jerusalém ficaria assolada logo após essa passagem. Ele fala sobre o castigo e juízo que viria sobre Jerusalém. E aqui, quando ele fala de a galinha juntando os pintinhos debaixo das suas asas, ele está falando da salvação, do livramento que Deus queria oferecer ao seu povo, né? Aos filhos de Jerusalém, ali, os israelitas, o povo que Deus fez para si.
e que Deus queria proteger, mas eles não quiseram se colocar debaixo das asas desse Deus, como Ruth fez. Eles não quiseram estar nesse abrigo, nesse consolo que Deus tinha para oferecer para eles, a salvação em Cristo, né? E o próprio Cristo diz isso aqui. E tem mais uma passagem que fala sobre as asas, e essa é bem conhecida, né? Está no Salmo 91, quando diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escuro. Mais uma vez aqui, está falando da proteção, está falando do livramento, mas está falando aqui de salvação também. Está falando de estar guardado, coberto, debaixo das asas, debaixo do conforto desse Deus, debaixo da proteção que Ele proveu para nós, né? Tanto das adversidades e de alguns males dessa vida, mas como da proteção que Ele proveu para nós em Cristo, e proteção da ira santa que há de se manifestar sobre os homens que não estão escondidos em Cristo. Porque nós sabemos disso, que nós seremos salvos por estarmos escondidos em Cristo, como Noé e sua família estavam escondidos dentro da arca. Porque esse Deus amoroso é um Deus justo. E havia um impasse aí, só que o próprio Deus resolveu esse impasse. Ele segue sendo um Deus justo, mas ele segue sendo amoroso. Porque ainda que ele vai executar a justiça sobre o pecado e a quebra do pacto que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Porque ali a humanidade foi condenada ao inferno. Então ele vai continuar sendo justo, porque ele vai cobrar. Ele disse para Adão que o salário do pecado era a morte. E isso vai ter um preço. Mas ele não deixou de ser justo e proveu para nós, como um Deus amoroso, socorro. E o socorro foi o Filho dele encarnado, manifestado, se oferecendo como nosso escudo, oferecendo para nós um lugar para se esconder nele, debaixo das asas de Deus, e ali sermos salvos. Então, que a gente possa aprender também com Ruth aqui, nessa passagem, a manifestar essa mesma fé. Você que talvez está ouvindo esse estudo e ainda não se escondeu sob as asas desse Deus, você está em perigo. Como Ruth poderia estar em perigo naqueles campos sem a proteção de Boaz. Era um tempo mau. Então, você que ainda não se escondeu sob as asas desse Deus, você está em perigo, tanto quanto os homens da geração de Noé estavam quando não entraram naquela arca. E nós sabemos que quem não estava naquela arca pereceu debaixo do juízo de Deus. E todo homem e toda mulher que não estiver escondido em Cristo, sobre as asas de Deus, naquele dia, e a Bíblia diz que esse dia de juízo que virá, ele vai ser tão terrível que os homens vão clamar para que os montes caiam sobre eles, pelo desespero e pelo pavor diante da majestade de Deus e pela plena convicção dos seus pecados. Nós sabemos que nós, quando nos encontramos diante de Deus, nós temos essa convicção dos nossos pecados, né? Então, que você seja alguém como essas pessoas que nós citamos aqui, que diante de Deus choraram pelo seu pecado, temeram pelo seu pecado, mas que ouviram a voz do Cristo dizer: não temas, dizer: eu cuidarei de você, né? Dizer: você será pescador de homens, como ele disse a Pedro. Então, que você esteja dentre esses que vão buscar refúgio debaixo das asas de Deus, que vão encontrar consolo e salvação nesse Cristo, que vão deixar para trás tudo o que já conheceram e já viveram antes e se lançar sem medo, porque no amor não existe medo. Se lançar em fé nos braços desse Deus e se esconder debaixo das asas dele, como Ruth fez aqui. E Boaz, ele louvou o comportamento de Ruth, de vir buscar socorro e conforto debaixo das asas de Deus. A Ruth, depois de ouvir tudo isso sobre toda essa palavra amorosa da boca de Boaz, olha o que ela diz.
Ela diz lá no versículo 13, né? Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A Ruth, ela é consolada com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto respeito, num período tão mau, depois de viver tanto sofrimento, ela é consolada. O que a Ruth faz diante do consolo e da bondade de Boaz? Ela se coloca como sua serva. Olha como é que ela fala com Boaz. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração de tua serva. Ela se coloca na posição de serva e diz ainda assim: não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ela sabia que ela não estava na condição de ser uma, mas ela se coloca ali, nessa posição de respeito. Sabe o que me lembra essa passagem? O servo da orelha furada. Você já leu lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6? Havia a lei que quando uma pessoa fosse escravizada, ela se tornasse escrava por um período de tempo, no final de um certo período de tempo, se não me engano, 7 anos, os escravos eram libertos. Eles eram soltos para ser livres novamente e cuidar das suas próprias vidas, seguir seu destino. Mas havia uma cláusula ali que dizia assim, que aquele que amasse... Nós vamos ter que ler essa passagem, porque é uma passagem muito bonita. Está lá em Êxodo, e a expressão usada ali é uma expressão muito bonita. Fala em Êxodo capítulo 21, no versículo... Nós vamos ler só os versículos 5 e 6. E diz assim: porém, aqui quando chegasse o período final, né, aquele tempo do escravo ser livre, acontecia o seguinte: se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair do fogo, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Essa expressão de Ruth aqui, de se colocar como serva de Boaz, ela lembra muito isso. Porque quando o servo, ele permanecia com o seu senhor, o servo da orelha furada, e ele permanecia por amor e gratidão. Depois de se tornar livre, ele tinha acesso, ele tinha condições de ir embora, ele era livre. Ele voluntariamente decidia permanecer com o Senhor que ele amava, é o que o texto diz. E a Ruth aqui, ela mostra, não era uma imposição, ela não era obrigatório, ela voluntariamente, diante de toda essa expressão de amor, bondade e gratidão, a resposta da Ruth é: Senhor meu, me consolaste, fala seu coração de tua serva. Ela se coloca prazerosamente, alegremente, como uma das servas daquele homem que mostrou tanta bondade e tanto favor. Já tem um período longo, tinha mais algumas coisas para a gente tratar, mas vou ficar para o próximo estudo. Que fiquem essas reflexões para você hoje que está ouvindo esse estudo. Como esse Deus é amoroso, como ele deixou pistas e sinais, como ele fala amorosamente aos nossos ouvidos, como ele manifesta amor e bondade a pecadores como eu e você, indignos dessa graça, e nos coloca nessa aliança. Como é que ele nos inclui e ele demonstra tanto amor para pessoas que não são dignas. Se você ainda se acha digno, eu tenho certeza que você ainda não teve um encontro com Cristo. Porque quem teve um encontro com Ele sabe realmente quem é. Sabe, como a Escritura diz, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Sabe que não há um sequer, não há um bom sequer. Bom só Deus é. Né? Então, quem já esteve diante dele se conhece, sabe quem é. E sabe que a graça dele é algo maravilhoso, que o seu favor é infinito e é incomparável. Então, que você tenha sido abençoado por esse estudo, que você possa refletir sobre isso, sobre essa graça, sobre esse favor, e que você também, como Ruth, decida voluntariamente furar as suas orelhas, decida se colocar nessa posição de servo de um Senhor que demonstra tanto amor para pecadores como eu e você.
que você seja abençoado. Eu espero ver você no próximo estudo. E no próximo estudo nós vamos tratar de mais um ato de bondade do Boaz, de como esse ato de bondade, de chamar Ruth para sentar à sua mesa, foi replicado na história por um descendente dele, e depois nós vimos isso também em Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.